Peço a todos que abram as Escrituras no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Iremos meditar nesta manhã entre os versículos de número 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos ainda mais uma vez buscar a face do nosso Senhor. Oremos. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor amado, nós já cantamos a respeito da Tua majestade, já fomos ensinados por Tua palavra neste momento de culto, sobre os nossos pecados que infelizmente, ó Deus, nós cometemos contra a Tua santidade. O Senhor nos designou como filhos da luz, e não admite que os teus servos andem em veredas que não são tuas, as veredas dos ímpios, das trevas. É neste sentido, ó Deus, acerca do teu ensino claro sobre o modo como devemos viver, agir, pensar, que nos dirigimos a Ti mais uma vez em oração, suplicando que o Teu Espírito, Ele fale poderosamente conosco nesta manhã, de sorte que saiamos daqui todos impactados por Tua santa e bendita palavra. Livra-nos, ó Deus, daquela dureza de coração que se coloca neste momento tão sublime de pregação da Tua palavra. As distrações, os pensamentos furtivos, as más intenções do coração, os questionamentos, inclusive em relação à minha pessoa, Deus. Que apenas a Tua voz, a voz do Evangelho, a voz de Cristo, o nosso profeta, se faça notória e os homens não fiquem distraídos por suas preferências, mas se atenham objetivamente à Tua palavra. Eu rogo a Ti assim, ó Deus, por conta da insensatez dos nossos corações, que o Teu Espírito mesmo, Ele quebre todas as barreiras que fazemos, ó Deus, a Tua palavra, aos Teus ensinos, e humildemente venhamos a nos curvar diante da Tua voz. Nós suplicamos a Ti, certos de que o Senhor nos ouve, pois mais interessado do que nós na santidade individual está o Senhor. É o Senhor que nos santifica. Por isso nós Te suplicamos, age, ó Deus, neste sentido. Livra-nos de nós mesmos. E isto redunde em glória e louvor ao Teu nome excelso. Assim oramos, confiantes em nome de Jesus, o nosso Redentor. Amém. Identidade. O fato é, meus irmãos, que nós, brasileiros, somos identificados por um documento, um registro, que constam os nossos nomes e também um número. No entanto, isto não nos identifica completamente, ao contrário,
Isto pode significar uma redução severa a respeito daquilo que nós somos. A identidade nos aponta a respeito de uma pessoa que não diz respeito completamente a nós. Assim também aqueles que têm os seus perfis nas redes sociais. Algumas vezes as pessoas que ali estão são de fato o contrário daquilo que elas são no dia a dia das suas vidas. Elas projetam uma pessoa que elas não são, seja para conseguir um trabalho ou até mesmo um amor. O fato é que os homens buscam se autodefinir. Esta é uma atitude própria da justiça humana. Os homens querem extrair significado deste mundo e dar sentido e propósito às suas vidas a partir deles mesmos. E uma parte importante deste propósito e significado é uma definição de si mesmo. Mas em vão os homens tentam tal coisa, porque quem define o homem, simples assim, é quem o criou. Deus é quem define quem eu sou. E Deus é quem tem o veredito final acerca de todos os seus servos e em relação a todos os homens. Por mais que um homem diga que ele é um cristão, ao final de toda a sua trajetória, Deus é quem o definirá. O juízo pertence a Deus. Este sermão, dito pelo Senhor Jesus Cristo, fala a respeito, irmãos, desta identidade dos crentes. Nós observamos que as bem-aventuranças no domingo passado, elas tratam acerca daquilo que Deus fez. E por isto os homens demonstram, aqueles que foram tocados por Deus, eles demonstram isso que o Senhor Jesus enumera, as 8 bem-aventuranças. Os homens estão convictos acerca do que eles são diante de Deus, são pobres em espírito, eles choram, lamentam por esta condição, eles se tornam pessoas humildes ou mansas, menos implacáveis, porque eles passam a olhar para Deus e não medem mais a si mesmos e não se comparam mais com os outros homens. E assim por diante. Eles demonstram ter fome, sede de justiça, porque entenderam que suas vidas é uma completa derrota e buscam viver de acordo com os preceitos de Deus, que são preceitos vitoriosos. A falência é substituída pela suficiência divina. É Deus quem enche o homem com a vida de Deus. Agora o Senhor Jesus Cristo, ele fala a respeito daquilo que, portanto, os homens são, a partir do que Deus fez. Se Deus fez, este é o raciocínio do Senhor Jesus, se Deus fez o que foi dito logo acima, as bem-aventuranças, é certo, portanto, que os homens são o que agora ele diz. E eles têm 2 marcas, e o Senhor Jesus, como perfeito profeta, como perfeito mestre, ele, do dia a dia dos israelitas, lhes mostra o que eles são a partir da obra de Deus neles. Eles são sal e luz. Sal e luz. A metáfora dá conta de definir, de demonstrar a identidade dos crentes, como eles são reconhecidos, como eles são definidos, e as ações consistentes, concernentes a esta identidade. Se os homens são sal e luz, os discípulos de Jesus são sal e luz, é certo que eles vão agir de uma determinada maneira, que inclui, obviamente, o que vimos nas bem-aventuranças. E no versículo de número 13 e no versículo de número 14, nos é dito isso de maneira bem clara. Não é vocês serão
ou vocês eram, vocês são. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Deus é quem definiu, porque Ele agiu em favor dos homens. Ele alterou gloriosamente a condição dos homens, daqueles que são os seus eleitos. E, portanto, agora eles são definidos assim: sal da terra e luz do mundo. Mas se os irmãos estão lembrados, as bem-aventuranças terminam falando a respeito da relação que os crentes têm com o mundo. E uma das bem-aventuranças que Jesus diz é que o mundo persegue o verdadeiro cristão. A relação, portanto, é uma relação intensa e tensa, marcada por várias ações dos homens contra a igreja do Senhor Jesus, que demonstram o seu ressentimento por causa da obra que distingue o ímpio do pio. O ímpio é porque ele não tem piedade, ele é ímpio. O pio é o piedoso, é aquele que se curva à palavra de Deus. E é estabelecida uma inveja, um ressentimento. E movidos por causa desta atitude invejosa, de uma graça de Deus que atinge particularmente alguns dos homens na terra, não por causa deles, mas por causa do amor, do livre amor, da livre decisão divina, os homens se ressentem e perseguem a igreja, porque Deus está operando neles. O Senhor Jesus continua este raciocínio a respeito da relação que os homens têm com o mundo. E fica claro para nós, meus irmãos, que o Senhor Jesus tem uma consideração muito objetiva a respeito do mundo que nos cerca. O mundo está podre. O mundo tende a apodrecer. E o mundo está em trevas, em escuridão. Digo mais, as Escrituras nos falam que os ímpios são trevas. Eles estão nas trevas e eles são trevas. Eles não enxergam porque eles não podem jamais ver a luz e eles mesmos não têm luz. Óbvio que isto é uma referência não apenas à conduta deles, mas também à condição a que estão sujeitos. Condição esta, meus irmãos, definida por Deus desde o Éden, após a queda do primeiro casal. Pois nós podemos confundir as coisas. Os homens são pecadores e por isso pecam. Eles não se tornam pecadores porque pecam. Mas eles são pecadores e portanto pecam. E Deus mesmo lançou este juízo sobre a raça humana. E o Senhor Jesus tem esta visão a respeito do mundo. O mundo está podre, ele está apodrecendo, ele está carcomido, condenado. Mas nós precisamos definir que mundo é este que Jesus está falando. Pois, contrariamente àquilo que vemos em algumas igrejas, tendências cristãs ao longo da história do cristianismo e até mesmo anteriormente ao advento de Cristo, na história do judaísmo, nós vamos ver seitas separatistas que queriam se santificar, viver vidas mais puras e para isso tomaram alguns passos ascéticos, entendendo que o pecado está na própria criação. E levados por sua atitude legalista, eles começam a enumerar algumas ações que não podem fazer, não podem realizar, lugares que não podem ir. E uma série de outros costumes que estão para além da palavra de Deus. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele manteve confronto com estes homens.
Os fariseus é o caso desse tipo de pensamento. Eles acrescentaram uma série de usos e costumes alheios à palavra do Senhor para fugir do mandamento. Isso está relatado, por exemplo, no capítulo de número 15 do próprio Evangelho de Mateus, quando eles substituíam a lei de Deus que definia o cuidar dos pais com uma atitude pretensamente piedosa de dedicar os seus bens a Deus, como oferta a Deus. Mas na verdade o que estava por detrás daquele pensamento, daquela atitude, era uma atitude de negligência e de quebra do mandamento da lei de Deus que manda cuidar de pai e mãe. Então, para Deus, meus irmãos, mundo significa esta tendência, esta ação dos homens de andar contrariamente à sua santa lei. É uma atitude de autonomia, em que os homens acham que podem ser lei para eles mesmos e estabelecem a sua própria justiça. Ora, o que define a justiça de Deus é a sua palavra, completamente suficiente para nós. Nós não podemos acrescentar, e Jesus vai dizer isto aqui mais adiante neste sermão. Nós não podemos ficar além do mandamento e nem aquém do mandamento. Ele deve ser observado à risca, como diz Davi no Salmo 119. Nós entendemos que esta obediência não é perfeita, senão não teríamos por que confiar em Jesus. Mas uma vez que fomos tocados por Deus e levados à forma da piedade que se encontra na lei divina, nós temos sim, meus irmãos, um compromisso de observar a lei de acordo com a palavra de Deus, sem acrescentar, sem retirar nada desta palavra. Então a relação com este mundo, agora que definimos o mundo que ele é tensa. O mundo se revela, meus irmãos, na cultura, nas músicas. Esta autonomia está presente nas peças de teatro, está presente nos filmes, nos tempos de hoje. Está presente na moda. Está presente em várias situações. Os lugares que os homens frequentam. Está presente, por exemplo, as pessoas têm uma visão ingênua, né, das redes sociais. O uso, as pessoas falam assim, não é? O uso é que interessa, mas as redes sociais são neutras. Olha, você precisa ler um pouquinho mais de engenharia social. Os softwares não são neutros, eles têm uma visão de mundo. E a visão de mundo da Apple é hinduísta. Você sabia disso? É oriental. Ah, pastor, então nós não podemos usar mais a Apple. Isso é história para um outro momento. Mas eu estou só alertando que existe sim embutido nas várias manifestações da cultura, inclusive na cultura de softwares, de redes sociais, uma visão de mundo, e que quer lhe aprisionar, e que quer lhe fazer convencer, quer fazer com que você se dobre a esta visão de mundo. Há uma relação tensa. O mundo está apodrecendo as suas ações, os seus usos e costumes, os seus pensamentos, eles são orientados pelas hostes do mal. Paulo diz que aos Efésios a respeito desta ação diabólica. É Satanás mesmo que consegue aprisionar os homens à medida que ele se infiltra nas formas de pensamento, na filosofia. Se é fato que existe uma hierarquia do raciocínio, níveis de abstração do pensamento, é óbvio que Satanás não quer fazer com que todos os homens sejam possessos, meus irmãos. Ele quer se infiltrar nas faculdades e perpetrar a sua visão de mundo para atingir milhões e milhões de pessoas.
Você, às vezes, não detectou, mas há vários indícios de cartesianismo na sua vida, de newtonianismo na sua vida, e outras tantas tendências filosóficas incorporadas por nós. Por exemplo, as pessoas falam assim quando um filho perfeito nasce: graças a Deus. Mas se ele nascesse imperfeito, você não daria graças? É uma visão darwinista. Porque reduz o homem ao corpo, e o homem não é só corpo. Eu sei, irmãos, eu sei que você deu graças. A gente precisa estar feliz mesmo. Mas algumas pessoas, elas pensam assim. Visões de mundo antagônicas ao Evangelho, e o Senhor adverte: vocês são o sal, vocês é que detêm este mundo de apodrecer-se. O sal, meus irmãos, na cultura israelita da época, não tinha particularmente essa relação direta com o tempero, como nós temos hoje em dia. O Senhor Jesus está enfatizando o fato da conservação. Não havia geladeira nesta época. Os alimentos tendiam a putrefar-se. E para que isso não ocorresse, era necessário este sal para deter esta putrefação. Os alimentos serem conservados. Tinha também este uso para a fertilização no solo. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus está enfatizando a conservação. O sal, a igreja, os filhos de Deus, agem sobre este mundo conservando-o. Então o Senhor Jesus quer nos ensinar que os filhos de Deus, eles não têm uma atitude separatista, nem uma atitude libertina. Como se eles pudessem usar indistintamente qualquer coisa do mundo, como se elas fossem neutras. É preciso perceber o princípio orientador daquilo que está no mundo. Ler nas entrelinhas, fazer a decodificação da cultura. Porque elas estão em oposição a Deus, elas são anti-Deus, anti-Cristo. E este fogo ateado no mundo, em que o mundo se ressente e luta contra Cristo Jesus, e nos é dito claramente tal coisa no livro de Apocalipse, meus irmãos, é ateado pelo próprio Senhor Jesus. Ele não veio trazer paz à terra, mas guerra, espada. Por causa dos valores do reino. E eles se antagonizam a este mundo. E vice-versa, e o mundo se ressente deles. Por isso o Senhor Jesus diz: não se separem, em outras palavras, mas também não se atolem no mundo. Porque o mundo está podre. E aí então, no versículo de número 13, o Senhor faz uma solene advertência. Ora, se os homens são sal da terra, ajam conforme a sua natureza. Os componentes do sal, meus irmãos, precisam estar ativos. Isso quer dizer que as bem-aventuranças relatadas por Jesus anteriormente devem ser notórias, claras, devem estar presentes. Então todos estes elementos elencados pelo Senhor Jesus, eles devem estar ativos e não inativos. Aqui é uma chamada solene do Mestre à autenticidade, meus irmãos, à consistência. Há uma luta diária para que estas marcas que são de Deus em nós se manifestem dioturnamente, cotidianamente. Por quê? Porque nós não somos sal de vez em quando. Nós somos o tempo todo sal. E a função do sal é salgar, nesse sentido que Cristo aqui salienta, de conservar. Conservar este mundo. Nós estamos vivendo, meus irmãos, sobre o globo terrestre, um reavivamento do conservadorismo político, que tem, obviamente, a sua raiz nos conceitos judaico-cristãos. O conservadorismo é o que é quando influenciado diretamente pelo cristianismo. Isso é inegável.
Homens como Agostinho, Tomás de Aquino, depois os próprios reformadores, Lutero, Calvino, o puritanismo inglês e americano. Todos eles, quando entraram na esfera pública da sociedade, meus irmãos, demonstraram esta rigidez de costumes. Alguns exageraram, obviamente, e recaíram no monasticismo. Esta é uma luta que a igreja vive. Ela precisa viver neste fio de navalha. Ela não é do mundo, mas está no mundo. E a aplicação do cristianismo e a sua relação com a cultura sempre foi tensa. E por isso muitos erros foram cometidos. Mas é certo, meus irmãos, que a igreja, na sua atuação, ela procura conservar bons costumes, que estejam voltados para a palavra de Deus. Mas observe, o que Jesus está dizendo aqui não é que os partidos conservadores é que conservam o mundo. Você é que conserva este mundo. A declaração é sublime, extasiante, meus irmãos. É a igreja que conserva o planeta Terra. Não são os partidos conservadores. Não será Jair Messias Bolsonaro. Isto é uma visão utópica, ideológica, acerca da atuação dos homens na cultura. Pois, meus irmãos, nós podemos ter também usos e costumes que precisam ser quebrados, que são contrários à palavra de Deus. Então, na verdade, o cristão, ele não é apenas conservador, ele é um reformista, no bom sentido da palavra. Alguém que impacta a sociedade, quebrando valores contrários à palavra de Deus, que os homens querem perpetrar, querem dar continuidade na cultura. Não, meus irmãos, a atitude dos cristãos, ela é de fato, para os olhos dos ímpios, dúbia. Afinal, o que eles querem? Eles querem conservar ou transformar? As duas coisas. As duas coisas. Ali onde está um valor contrário à palavra de Deus, o cristão hasteia a bandeira do evangelho e diz o que deve ser feito. É uma atuação pública. A fé cristã, meus irmãos, é, portanto, esotérica. Hã? Que isso, pastor? Explique. Esotérica com X. Você sabe a diferença? Nós sabemos da história da igreja do que o gnosticismo transformou, misturando-se com o cristianismo, numa espécie de sociedade secreta. Uma iluminação acerca do cristianismo. E estes homens praticavam várias atitudes, práticas religiosas que não tinham propriamente um interesse público. É por isso que o Império Romano, ele deu vazão às religiões de mistério. Porque as religiões de mistério não eram dogmáticas, elas eram fluidas, sincréticas, e poderiam se acomodar tranquilamente à divinização do César. Eles poderiam ter os deuses deles, praticar os seus cultos pagãos, e até mesmo o cristianismo, desde que não se rivalizasse com a adoração ao imperador e ao panteão grego-romano. Aqui está, portanto, meus irmãos, uma declaração de guerra de Jesus. Quem dirige este mundo é o próprio Deus e usa os elementos, os seus súditos, os vocaciona para esta ação de conservação, de transformação da sociedade. Ora tímidos, ora mais ousados, o fato é que Deus usa esta igreja para conservar, não deixar que o mundo se apodreça. A religião cristã, ela é para ser testemunhada na esfera pública. As pessoas, meus irmãos, cristãs, falam a respeito de um rei que está acima de todos os outros. Os crentes não estão apenas propondo uma nova fé, que vai acrescentar àquelas tantas que já existem. Não, meus irmãos, os cristãos estão propondo o único caminho de acesso a Deus.
Vocês são o sal da terra. E vocês precisam salgar. E se vocês não se deixarem tomar das características deste reino, este reino será desprezado em você. É o que o Senhor Jesus diz quanto a ser pisado. Então a consistência é um sal que precisa salgar e salgar o tempo todo. É um sal, meus irmãos, que visa não apenas propor algo aos homens, mas propor aquilo que de fato reconcilia o homem com Deus. E é um sal que vai de encontro a todos aqueles costumes contrários à lei do Senhor. Primeiro, porque leva a justiça de Cristo Jesus. E segundo, a vida derivada desta justiça que somente é obtida em Cristo Jesus. Daí então o Senhor Jesus nos fala a respeito da luz. As pessoas cristãs, meus irmãos, são aqui retratadas por Jesus como ocupando um lugar de destaque. De destaque. É certo que no mundo da época do nosso Senhor Jesus, as cidades edificadas sobre os montes, geralmente por uma questão de objetividade, de acesso a essa cidade, para facilmente localizá-la. Também é uma referência ao material que elas eram construídas, justamente para facilitar esta localização. As pedras calcárias, elas eram preferidas justamente para dar esta luminosidade à cidade. O Senhor Jesus então diz que uma cidade construída sobre um monte luminosa, os crentes são assim, eles são colocados neste mundo para brilhar, para reluzir. E o Senhor Jesus mais uma vez faz uma advertência contra a consistência, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Em outras traduções é o alqueire, uma cesta de medidas usada pelos israelitas. E o Senhor Jesus parece aqui, é um sinal do seu bom humor. O segredo do bom humor é o contraste. O Senhor Jesus aqui não está gargalhando, obviamente, mas ele está ironizando. E isso mostra o bom senso do Senhor Jesus e a sua inteligência em usar o humor, o contraste, para suscitar a reflexão. E é isso que o Senhor Jesus, faz sentido eu ter uma luz e colocá-la num lugar onde ela vai funcionar de acordo com aquilo que ela foi feita? Não faz sentido. Portanto, uma atitude de ocultamento do testemunho cristão, em que os homens se negam a confessar a sua origem, as suas raízes, a sua conexão com Jesus, demonstra que esta pessoa não está efetivamente ligada a Cristo Jesus. Porque é natural, é óbvio que esta relação com Jesus produz este tipo de brilho. Vá comigo, por gentileza, na sua Bíblia, no capítulo 4 de Mateus, no versículo de número 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. É Jesus a luz. E o Evangelho de João, entre os vários contrastes que nós temos naquele Evangelho maravilhoso, e eu estou ansioso, pois o conselho desta igreja decidiu que nós vamos expor João, e um dos contrastes do texto de João é luz e trevas. E Jesus aparece como a luz do mundo. E os homens devem andar após ele, pois eles são luz no Senhor. A luz de Jesus. De que se trata esta luz? Ora, tem a ver com o reto ensino do Mestre, tem a ver com a pureza do Mestre, tem a ver com a verdade do Mestre,
Pois Jesus não é apenas uma verdade religiosa, ele é a verdade ontológica, ele é o ser, ele é a verdade em qualquer lugar. Ele é a verdade na química, na física, na matemática, em qualquer lugar, pois todos os tesouros da sabedoria residem nele. Então todo o conhecimento humano gira, assim como o Sol em torno os planetas em torno do Sol, assim toda a atividade humana de conhecimento gira em torno de Jesus. É Ele quem guia a ciência. Portanto, o Senhor Jesus é rei sobre todo o empreendimento epistemológico, toda atividade de conhecimento humano, toda atividade acadêmica. É Cristo que está por detrás de tudo. Porque Ele é luz. Luz. Ele é luz porque Ele descortina o Deus que está escondido. Ele revela. O Deus que habita em luz inacessível é Ele quem mostra, quem revela. Por isso os homens são luz no Senhor e devem brilhar. Meus irmãos, nós não podemos conter o brilho glorioso de Deus e do seu Cristo. E uma vez que Deus brilha em nós, é inevitável que nós também, de forma derivada, brilhemos. Se não estamos brilhando é porque não somos da luz. Porque tem que brilhar. Nem que seja com uma lanterninha. Às vezes tem gente que é como vagalume na igreja. De vez em quando brilha, mas brilha. O fato é, meus irmãos, que não pode haver esta inconsistência, pois é Deus agindo em nós. E Jesus diz, se é assim, hajam assim. Se não é assim, é porque vocês não são assim. Vocês não são da luz. Hajam como filhos da luz. Brilhem. E mais uma vez esta convocação pública, ao contrário, no versículo de número 14 ainda, ao contrário, coloca no lugar apropriado. Aqui a tradução parafraseou, no velador. Mas é importante a metáfora, lugar apropriado é incerto. Eu prefiro a metáfora, é no velador, para eu entender. Então é como se fosse um candeeiro. É preciso colocar no alto para difundir. O Senhor Jesus tem esta ideia da difusão da luz. Não apenas do brilho em si, mas da sua difusão, da sua expansão. E já viu como a luz é intrigante? Até hoje a ciência debate. É onda ou é partícula? Claro que o Senhor Jesus não tinha isso em vista. Mas esta ação gloriosa da luz de difundir-se, de espalhar, neste sentido que falamos acerca de Jesus, espalhar a verdade, espalhar a pureza, espalhar o conhecimento de Deus, espalhar o conhecimento de todas as coisas. O Senhor Jesus tem em vista a iluminação a todos os que estão na casa. Então ele convoca, assim brilha a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja só o capítulo 6. Vamos analisar este capítulo 5, versículo 16, tendo em vista o capítulo de número 6. Jesus quer que a minha luz brilhe. Mas olha, no capítulo 6, que interessante. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Mas espera aí, Jesus. Não entendi. É para fazer a obra ou é para não fazer a obra? A explicação está logo na continuidade do versículo. Diante dos outros, para serem vistos por eles. A diferença entre um fariseu e um cristão, em relação às obras que se apresentam externamente à sociedade, é o intento do coração.
Os fariseus têm um intento de justiça própria, um intento de se vangloriarem nas suas próprias obras, de serem observados. E o Senhor Jesus vai dizer a respeito da piedade cristã, a oração, a esmola, como nós podemos nos livrar destas armadilhas que os fariseus criaram para si mesmos. O crente deve se assegurar que as obras que ele realiza têm este objetivo claro de dar glórias a Deus. E não quer dizer que ele está se alienando da gratificação, muito ao contrário, ele quer esta gratificação que é o próprio Deus nele. A satisfação em Deus a partir deste objetivo do próprio Deus. Deus quer ser glorificado. E eu então sou inserido pelo Deus vivo neste projeto dele de ser glorificado. Deus é completamente exclusivista quanto à sua glória. Ele não a divide com ninguém mais. E é por esta razão que todos os homens que estão andando com ele devem glorificá-lo. Mas o que é afinal glorificar a Deus? Será assim um dito supersticioso gospel? Vamos fazer tudo para a glória de Deus. Sim, meu irmão, mas o que é fazer tudo para a glória de Deus? A palavra glória nas Escrituras, meus irmãos, tem a ver com brilho, refulgência. Quando você vê uma moça muito bonita, o que lhe chama a atenção não é propriamente o olho, o nariz, a boca, mas é a graça. Por isso que existem mulheres não tão belas, mas belíssimas, porque são graciosas. Ao passo que existem mulheres que os seus atributos são excelentes, mas são pessoas desagradáveis. Então, do ponto de vista das Escrituras, meus irmãos, a glória divina tem a ver com essa questão estética. É a beleza da santidade de Deus que faz os seus atributos brilharem. A justiça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, os atributos do Senhor, todos eles refulgem instantaneamente o tempo todo. Não é possível você separar uma coisa da outra. Todos eles brilham, refulgem, e é um brilho extasiante, impenetrável ao olhar humano. Glorificar a Deus, portanto, significa dar esta visibilidade. Se Deus é amor, eu tenho que agir de forma amorosa. Simples assim. Se Deus é bondoso, eu preciso agir como filho de Deus, sendo bondoso, sendo imitador de Deus, me assemelhando às ações do Senhor, pois sou educado na sua justiça e devo agir convenientemente, de acordo com esta justiça. É assim, portanto, meus irmãos, que Deus nos quer, agindo, brilhando. Mas como então esta luz brilha na sociedade? Como o Senhor quer que o seu povo esteja brilhando? Será que o Senhor Jesus aqui está propondo uma terceirização da conservação e do brilho? O que seria isso, pastor? Bem, quem brilha são os supercrentes na igreja. Será que o Senhor Jesus está aqui falando de uma aristocracia espiritual na igreja, que são tidos por pessoas brilhantes? Sim, meus irmãos, de fato existe isto. A comunhão íntima com Deus é uma dádiva da sua graça. Há pessoas mais santas na igreja, sem dúvida. E na história da igreja, eu não tenho problema nenhum de entender desta forma. Há pessoas com mais comunhão com Jesus. Desde o seu ministério, Paulo dizia que ele recebeu a graça de ser fiel. Ele era o que era pela graça de Deus. Nós podemos pedir a intimidade do Senhor, e há níveis mesmo.
Mas o fato inequívoco que diz respeito a toda a Assembleia dos Crentes é que eles devem agir e brilhar na esfera onde estão. Eles não podem terceirizar para este grupo, projetar a sua espiritualidade no pastor. Tem pessoas que são assim. Meu pastor é um homem de Deus, e daí? O que eu estou interessado em saber é se você é um homem e uma mulher de Deus. Porque as pessoas têm os seus ídolos. E parece que alguns simpósios santificam as pessoas. Eu fui num simpósio onde pregou fulano de tal. Sim, mas que efeito isso teve sobre a sua vida? O que o Senhor Jesus está aqui dizendo, irmãos, é que nós, individualmente, na nossa esfera de ação, devemos exercer esta conservação e este brilho. Portanto, é brilhar nos relacionamentos pessoais. O que você e eu, irmãos, temos levado àqueles que estão ao nosso redor? Será que nós caminhamos na mesma direção que eles? Nos mesmos propósitos, nos mesmos assuntos? Pastor, como eu posso saber efetivamente se estou brilhando? Vamos ver, há algumas verificações importantes que a Escritura nos indica. Por exemplo, o seu tempo. Quanto tempo você gasta buscando a Deus? Pastor, então nós estamos expostos à performance. De fato, esse não é o ponto aqui. A questão, meus irmãos, é que nós precisamos de fato ter atitudes devocionais concretas. E nós precisamos sacrificar o nosso tempo, desde esse tempo dedicado ao dia do Senhor na igreja, quanto ao culto doméstico. A minha família, reuni-la em oração. Eu, como líder da casa, eu preciso brilhar a luz do Evangelho. Eu preciso conservar a putrefação, saber o que os meus filhos estão estudando, dar uma olhada no seu caderno. Meu filho, deixa eu ver a treva aí. Deixa-me ver. E se você não tem condições de rebater, peça ajuda a alguém que tenha. Mas você precisa resistir, porque a mente dos seus filhos está sendo disputada nas escolas. É treva, meu irmão. E aí você terceiriza, não, é uma escola cristã. Não, eu quero saber. Eu quero saber como está indo o desenvolvimento do meu filho, da minha filha. No seu trabalho, você como patrão ou empregado, difunde a luz. Então, o mesmo patrão que nos bastidores do trabalho está sempre disposto a estender a mão, a ajudar, é o que cobra horário, desempenho. Porque é luz. E o patrão crente que não cobra do seu empregado o desempenho, é ladrão com ele. Mas isso não quer dizer que você é implacável. Então o servente de pedreiro, enquanto vira o traço de massa, vai falando de Jesus, mas tem crentes que são assim, né? Ele encosta a enxada, Jesus é muito bom, e o traço lá para virar. São nessas coisas comezinhas, meus irmãos, do dia a dia. Porque ser crente, lendo John Piper, é bom, eu recomendo. Irmãos, eu quero coisas palpáveis, tangíveis. Nós precisamos colocar o pé no chão. E o pé no chão significa olhar a minha casa, olhar o meu trabalho, como eu estou andando. A palavra precisa ter esta aplicação, e este é o desafio, meus irmãos. Brilhar a luz na igreja é fácil, eu quero ver lá fora, nas trevas. Resistir ao mundo aqui é fácil, é preciso nós sermos desafiados. E há, por exemplo, um outro elemento que você pode verificar: o dinheiro. Qual é a sua reação quando você tem muito dinheiro ou quando você não tem? Isso define bem um cristão. Quando você não tem o dinheiro, você murmura, se inquieta, fica sem dormir. É assim? Temos um problema. E quando você tem muito dinheiro, você se seculariza, não liga para as coisas de Deus,
Não dá graças a Ele pelos dons recebidos, acha que tudo é a força do seu braço? Problema. Portanto, irmãos, a relação que nós temos com o mundo é muito importante para sabermos se de fato somos sal da terra e luz do mundo. E o seu propósito último? Glorificar a Deus nos negócios, na família, tem a ver tomar a palavra de Deus, meus irmãos, e aplicá-la. Nós precisamos compreender isto. A igreja é chamada a esta docência ininterrupta. Os crentes são chamados a sempre adorar a Deus, ensinando, iluminando, agindo de tal maneira que Deus seja observado nas obras dos crentes. Graças a Deus, meus irmãos, porque o Senhor Jesus, ao falar a respeito da nossa identidade, Ele está colocando o padrão de forma muito elevada. Graças a Deus que aquele que estabelece o padrão é o que nos assiste. Pois diante dessas implicações tão severas de ser sal e luz, somos auxiliados pelo próprio Deus. Veja, meus irmãos, foi Deus que assim nos identificou. É Deus assim que nos uniu a Cristo. E é Deus assim que vai nos glorificar com Ele lá nos céus. Se sairmos daqui hoje entendendo que ser sal e luz depende exclusivamente de mim, você não entendeu nada da mensagem. A questão é o Deus que está agindo e formando este caráter glorioso em minha vida. É preciso então que eu exerça toda a minha responsabilidade, toda a diligência, andando de maneira sóbria, para dinamizar a obra do Espírito Santo em mim. Espírito de luz, o Espírito dado pelo Pai das luzes, para vivermos uma vida digna do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Ele nos nomeou para que nós dessemos frutos, e o nosso fruto permanecesse. A vida cristã, irmãos, é uma chamada solene à eficácia, à autenticidade. E é na medida em que nós assumimos essas características de forma tão veemente, que o mundo se escandalizará, irmãos. O mundo reconhecerá que há uma força sobre-humana dentro de nós, que nos leva a amar quem nos ofende, que nos leva a perdoar quem nos injuria, que nos leva a caminhar nas sendas de Jesus, quando todo mundo quer ir para longe de Cristo, em caminhos perversos, em orgias. O mundo se espantará quando nós temos capacidade intelectual para demonstrar que as vãs filosofias deste mundo não podem jamais suprir a necessidade do homem. Nós falamos em identidade, não é? Sartre dizia que o homem é uma piada cósmica, que nós somos jogados neste mundo, a existência precedendo a essência. E é neste fazer provisório de cada um de nós que nós vamos nos formar. Ah, Sartre, seu tolo. Glórias a Deus, porque Cristo Jesus é quem me define. O meu propósito, a minha identidade pertencem a Ele, eu sou guardado por Ele, ocultado em Cristo. E Ele mesmo me designou como luz para ser luz. Ele mesmo que era o sal puro. Ah, como era difícil comer sal com Jesus. Se há um sal puro, esse é Cristo, e Ele salgou efetivamente. E então nele, meus irmãos, nós temos este convite, mais do que convite, um dever, de viver para a glória de Deus, brilhando à luz do Senhor. E para que recebamos também graça, além das Escrituras pregadas, nós temos a Escritura visível, a palavra visível de Deus, o Evangelho visível, que é a Santa Mesa do Senhor. Eu quero convidar aos nossos irmãos presbíteros presentes aqui, e também ao pastor Sebastião,
que todos se dirijam até a frente para ministrarmos a ceia do Senhor.